Muito boa noite, Eletrofaces, meus seguidores da Sala Elétrica e todos os inscritos na minha lista de e-mail. Muito boa noite. Hoje é o nosso grande dia aí de ter uma palestra ao vivo, online, melhor ainda, gratuita, com o engenheiro Edson Martins, escritor do livro Distúrbios da Energia Elétrica e também palestrante. Também presidente da Abrael e a Pracopel. Bom, eu acredito que vocês estão diante de uma oportunidade que vocês realmente não vão esquecer nunca mais, né? Muitas coisas vão acontecer na nossa interação, nessa nossa palestra, e eu acredito realmente que vocês vão adorar tudo o que vai acontecer aqui. Primeiramente, eu preciso que vocês respondam para mim se vocês estão vendo aqui corretamente, se vocês estão conseguindo interagir aqui no YouTube. Então, eu preciso que vocês comentem aqui dentro do YouTube aqui se vocês estão visualizando, legal. Estou vendo que nós temos agora, nesse momento, 256 pessoas nos assistindo e vai ser um evento muito interessante. Eu vou pedir para o Edson Martins se apresentar, ele que é um nome nessa área de aterramento, de distúrbios da energia elétrica, uma referência mesmo no mercado, né? Bom, Edson, muito boa noite, como é que você está? Boa noite, Everton, boa noite a todos os telespectadores e ouvintes. Primeiro, obrigado pelo convite e a oportunidade de a gente trazer um pouco de informações para vocês. É lógico que o tempo que a gente tem aqui é curto, então a gente vai tentar minimizar aí. Na verdade, nós vamos tentar aumentar o número de dúvidas que vocês têm sobre aterramento, essa é a nossa ideia, né? Eu costumo brincar que eu digo o seguinte: quando você começa a falar de aterramento, acompanhando até o Eletroface essa semana aí, o que eu pude interagir com o pessoal, a gente fala assim, o pessoal tem aí 5, 6, 7 dúvidas sobre aterramento. A ideia é que ao final dessa apresentação vocês tenham 22 dúvidas, tá bom? Então, vamos aumentar esse número de dúvidas aí, que a gente vai ficar bem legal aí ao longo do tempo. Aterramento é um assunto extremamente complexo. Eu desconheço os especialistas que sabem tudo. A gente vai tentar trabalhar aqui um dos detalhes de aterramento, né? Mas acho que vai ser bem legal. Vamos trabalhar. Bom, legal. Olha só, estou vendo que o pessoal aqui está falando, que está visualizando legal aqui a nossa transmissão. Estão fazendo a interação legal aqui no YouTube, mas eu tenho mais uma pergunta para vocês. Eu quero saber se vocês estão enxergando também o Edson Martins, se estão enxergando o Everton Moraes e o Edson Martins aí na tela de vocês. Eu estou intercalando aqui os vídeos, né? Daqui a pouco o Edson Martins vai tomar conta aqui do nosso ambiente online e fazer toda a interação com a apresentação que ele tem aí exclusivo para vocês. E, bom, tudo ok, aqui está tudo ok, muito boa noite. Boa noite, Ricardo Lima, boa noite, Jonas, boa noite, Severino, Leandro Alves. Nossa, tem uma galera aqui imensa, né? São 322 espectadores aqui, eu estou muito feliz com essa interação de vocês. Bom, antes de mais nada, quero agradecer efetivamente toda essa colaboração de vocês, essa presença que vocês, sempre fiel aí à Sala Elétrica, sempre fiel aos eventos que nós estamos fazendo aqui. Eu gosto bastante mesmo de estar aqui junto com vocês sabem muito bem disso. E o nosso cronograma é o que eu passei para vocês por e-mail. Então, o Edson Martins ele vai estar fazendo uma apresentação com base naquele programa, que, aliás, foi ele mesmo que passou para mim, e a apresentação que ele tem no PowerPoint lá, eu vou estar enviando aí, se ele nos permitir, né? Logo após a nossa... Certamente. Não, vai estar disponível para todos vocês essa apresentação que a gente vai fazer. Legal, legal. Já ganhei mais alguma coisa aí dele, tá vendo? Isso aí não estava no script. Bom, então olha só, pessoal. Como que vai rolar essa nossa interação? Nós temos aqui mais ou menos a previsão de uns 40 minutos aí de assunto relacionado com esse tema incrível, que muita gente tem dúvida, que muita gente tem curiosidade também. E logo ao final, né, quando estivermos ali com o cronograma cumprido, nós abriremos aí para fazer perguntas. Eu estou controlando aqui as perguntas que vocês estão fazendo aqui no YouTube. Então, se você não está no YouTube, vem para o YouTube, porque senão não tem como a gente estar
acompanhando e tirando suas dúvidas, ok? Então, quero que vocês deixem suas dúvidas aqui nesse canto direito, abaixo do vídeo que vocês estão vendo aí, ok? Bom, eu vou passar agora a palavra para o Edson Martinho. Bom, Edson Martinho, eu também estou ansiosíssimo para conhecer o que você tem para falar para a gente, né? É uma dúvida minha também, aterramento e tudo mais. E eu acredito que vai ser excepcional essa palestra aqui no nosso dia de hoje. Legal, Everton. Vamos lá, então, batendo esse papo. Só lembrando, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, um dos mecanismos. Eu vou seguir a sequência de slides, que são aí 40 e poucos slides, mais ou menos. E como é um curto tempo, um espaço de tempo, nós vamos deixar todas as perguntas para tentar responder no final. Tá? Então, o Everton vai gerenciar lá. Vocês podem até ir escrevendo, mas aí eu sugiro que vocês deixem para escrever as perguntas no final, porque senão escreve agora no comecinho, depois a tua pergunta vai ficar lá em cima, aí o Everton vai ter que ficar procurando lá, vai ser complicado. Então deixem para o finalzinho para as perguntas, e aí a gente vai tentar tirar aí uma meia hora, uns 40 minutos aí, para a gente tentar tirar as dúvidas, ou melhor, aumentar as dúvidas de vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, a apresentação, então provavelmente vocês vão ver a apresentação a partir de agora, e aí sim a gente vai seguir na sequência. Se por um acaso acontecer de vocês não verem a minha apresentação, por favor, aí, dá um berro no sistema aí, porque o Everton vai me avisar. Ok? O tema que nós trouxemos para cá é a importância do sistema de aterramento com base na ABNT-NBR 5410. 5410 é uma norma técnica, para quem não sabe, que que dá informações sobre como construir uma instalação elétrica de baixa tensão, entenda-se por baixa tensão abaixo de 1.500 volts AC, desculpa, 1.500 volts em corrente contínua ou 1.000 volts em corrente alternada, e essa norma ela é da ABNT como referência. Tá? Abaixo estão meus contatos, depois no final vocês vão ter novamente meu contato. Seguindo em frente para o nosso bate-papo, se você deixar eu andar aqui, aqui, ok. Nosso programa a gente vai trazer um pouquinho sobre a normalização e por que é importante seguir normas, né? A gente vai falar sobre isso. Vamos trazer um pouquinho do conceito de aterramento, tensão de contato, tensão de toque, tensão de passo, o conceito de equipotencialização que rege hoje o sistema de aterramento de segurança. As várias funções de aterramento, os esquemas de aterramento que estão dispostos na 5410, e aí vamos bater um papo com vocês, como eu já falei, o objetivo é ampliar o número de dúvidas de cada um. Tem aquela história da professora que fala assim, alunos, vocês entenderam? Aí o rapaz levanta e fala assim, tem alguma dúvida? Ele levanta a mão, o que foi? O que você não entendeu? Ele, nada, só tem uma dúvida, né? Então essa é a ideia. Quando ele começa a falar, eu não entendi aqui e ali, é porque ele já está entendendo alguma coisa e as dúvidas não começam a aumentar. Então a gente vai bater um papo aí, aumentando a dúvida de vocês sobre o tema de aterramento. Eu acompanhei essa semana alguns bate-papos aí no Eletroface, principalmente, algumas comunicações, eu estava copiado ali, cada vez que vocês comentavam sobre o artigo que eu escrevi, sobre aterramento isolado ou exclusivo, né? Isso é um assunto muito importante, vai ser tema aí de uma outra oportunidade para a gente bater papo, e vi que as dúvidas são gigantescas, né? Então vamos começar pelo primeiro passo, né? Normalização. Nós temos as normas regulamentadoras, que normalmente são publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho e Emprego rege, edita normas que vão garantir a segurança de quem trabalha num determinado setor. Então, se a gente pegar a norma do nosso segmento, instalações elétricas, por exemplo, a gente vai pegar a norma NR10, a norma regulamentadora número 10, que determina algumas condições para que as pessoas trabalhem com segurança quando forem trabalhar com eletricidade. Dentro essas normas são aplicadas em locais de trabalho, né? Aí você tem as concessionárias de energia. Everton, acho que você está com o microfone ligado, Everton. Eu estou escutando alguns barulhinhos ali. Eu acho que vocês têm. Tá. Eu acho que vocês têm. Depois vocês têm, dentro da área de concessão de energia, área de concessão de energia, você tem, de energia, de água, de energia elétrica,
você tem as normas das concessionárias. Então, quem tem a concessão, por exemplo, de transmitir, distribuir energia elétrica, ela tem a prerrogativa de realizar a sua norma para as pessoas seguirem. Ela pode ignorar, por exemplo, as normas técnicas, mas ela não pode ignorar as normas regulamentadoras. Na sequência, nós temos as normas técnicas da ABNT. Normas técnicas da ABNT, em princípio, ou seja, na sua essência, são documentos que servem como base para que as pessoas elaborem, construam, instalem, regularizem determinado assunto. Então, caindo para o caso da 5410, é uma norma técnica que determina as regras mínimas de construção de uma instalação elétrica, desde do projeto, execução, manutenção de uma instalação elétrica. E aí, se a gente não tiver um determinado assunto, vamos falar, por exemplo, de aterramento, eu não tenho uma norma regulamentadora que diz como fazer o aterramento, eu não tenho nenhuma regra da concessionária que me diz como tem que ser o aterramento, eu não tenho nenhuma norma técnica da ABNT, eu posso recorrer às normas internacionais, que são a ISO e a IEC inicialmente, ou as estrangeiras. Eu posso ir, por exemplo, na DIN, na VDE alemã, eu posso ir na NEMA americana, eu posso ir na GIS japonesa e por aí vai. Né? Por que a gente tem norma? O primeiro passo é economia, proporcionar a redução da crescente variedade de produtos e procedimentos. Se a gente parar para pensar lá na tomada, para padrão brasileiro de tomada, a gente tinha lá 15 ou 16 tipos de tomada, hoje nós temos 2 tipos de tomada para ser usado em instalações residenciais. Ou seja, você reduz o número de tomadas. O protocolo de comunicação, por exemplo, para quem trabalha aí com automação, 61850, também foi uma forma de minimizar aí esses montes de coisas. O padrão de televisão HD, por exemplo, foi definido. Então, primeiramente, a economia, segundo, a comunicação. Então, você parte para fazer o trabalho de comunicação, dizendo, ó, fiz a instalação de acordo com a 5410, ou eu instalei, ou a minha tomada é produzida de acordo com a norma 14136, por exemplo. Então, você tem um pouco mais de comunicação. Segurança, sempre, todas as normas técnicas, regulamentadoras e concessionárias têm como premissa a segurança. Então, internacionais, inclusive, o primeiro passo é a segurança. Então, sempre proteger vida humana de pessoas e animais e a saúde e a integridade física de cada um. Depois, a proteção do consumidor, e aí você vai lá para o Código de Defesa do Consumidor, que fala num determinado artigo, 39, por exemplo, no item 8º, que fala o seguinte: é proibido colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas oficiais brasileiras e, se elas não existirem, as normas técnicas da ABNT. Então, provavelmente tem alguns colegas aí de fora assistindo, mas no Brasil nós temos essa regra, onde você tem que seguir as normas técnicas oficiais, e aí, se não existirem as normas técnicas da ABNT. Então, você te dá uma certa garantia de trabalho. Né? E aí, naturalmente, para você eliminar as barreiras, né, ou, por outro lado, criar algumas barreiras técnicas para que qualquer coisa não venha aí atrapalhar ou venha somar aquele monte de porcarias que a gente vê no mercado. Né? Como eu disse, as normas são brasileiras, as normas técnicas, as brasileiras, desculpa, elas são voluntárias, mas aí o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Introdução ao Código Civil, por exemplo, dão documentos, a própria NR10, as próprias normas regulamentadoras, vão te dando margem para você utilizar as normas técnicas como obrigatórias. Se você fizer uma consulta hoje para a ABNT dizendo assim, a norma técnica 5410 é obrigatória, ela vai te responder não. O que transforma ela em obrigatória é o Código de Defesa do Consumidor. Então, ou, por exemplo, a NR10 em determinados assuntos, ou o próprio Lei de Introdução do Código Civil, que fala que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Nós estamos aí com provavelmente mais de 300 colegas assistindo, e provavelmente a maioria de vocês atuam na área eletroeletrônica, nessa linha. Então, o primeiro passo é conheçam as normas que vocês estão trabalhando. Sem elas, você não tem a base suficiente para poder continuar trabalhando, ok?
Um breve histórico da norma 5410, que foi praticamente uma das primeiras normas a serem publicadas no Brasil. Pra você ter uma ideia, a primeira edição saiu em 1941, a ABNT foi criada em 1940. Depois teve uma revisão em 1960, com base no Código de Eletrotécnica Nacional Americano, o NEC. A partir de 80, o Brasil passou a ser signatário da IEC, e todas as normas da nossa área, da área de eletroeletrônica, são baseadas nas normas IEC. No caso da 5410, ela é baseada na IEC 60364, e sofreu as seguintes revisões em 1980, 90, 97, 2004, que é a versão que está em vigor, e nós estamos revisando esta norma, que deve sair uma versão aí em 2015, mais provável 2016. Então nós estamos aí no processo de revisão desta norma tão importante nossa, né? O que fala 5410? Funcionamento adequado, segurança de pessoas e animais e conservação de bens. E tem prescrições sobre projeto, execução, verificação e manutenção. Então, quem tem o conhecimento mínimo da 5410 consegue projetar, consegue instalar, consegue fazer uma manutenção e consegue, inclusive, fazer uma verificação final, capítulo 7, por exemplo. Eu digo, busquem ela, conheçam ela, entendam ela, aprendam sobre ela, para que a gente possa ter uma instalação elétrica muito mais segura, né? Residência, comércio, estabelecimentos pré-fabricados, estabelecimentos de uso público, industriais, agropecuários, hortifrutigranjeiros, trailers, campings, marinas. Esses últimos são os principais terríveis. Canteiro de obras, feiras, exposições. A gente sabe que isso é feito de uma forma tão rudimentar que até dói na maioria das vezes, e a gente entende como não acontece tantos acidentes no Brasil, porque as instalações elétricas são terríveis. E onde não se aplica, né, instalações de tração, veículos automotores, barcos e aeronaves, iluminação pública, minas e cercas elétricas, não, equipamento de supressão de perturbações radioelétricas, o sistema de proteção contra descarga atmosférica, que é a NBR 5419, e redes de distribuição pública que estão a cargo das normas seccionárias. Antes da gente falar o assunto aterramento, essa semana no Eletroface teve algumas discussões, o pessoal falou de uma coisa e de outra, e eu acho que foi hoje pela manhã ou ontem, no final da tarde, eu fiz um comentário dizendo, calma pessoal, não misturem as coisas. Quando a gente fala de aterramento, nós temos vários sistemas de aterramento. Você tem o sistema de aterramento para SPDA, Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica. Você tem o aterramento para proteção de surto, DPS. Você tem o aterramento funcional. Você tem o aterramento para equipamentos eletrônicos. Você tem o aterramento para sistemas de TI. Então, tomem cuidado com tudo isso, porque a gente começa a confundir a história. A gente vai ver daqui a pouco que, por exemplo, a estrutura de ferragens de uma edificação não podem ser usados para descidas de sistema de aterramento de segurança, mas podem ser usados para o sistema de proteção contra descarga atmosférica. Então, para que a gente comece e termine bem, a gente vai falar de aterramento, de instalações elétricas de baixa tensão, o fiozinho verde que sai da tomada e vai até o ponto de conexão com o sistema de aterramento. Tá? Então, só para que a gente não confunda as coisas, porque alguém vai falar, mas eu já ouvi, dá para descer por ferragem. Dá. O que desce por ferragem são os sistemas de proteção contra descarga atmosférica. Mas o terra de não sei o que é o DPS, é um outro sistema de aterramento. A gente vai trabalhar todo ele lá na frente, mas são coisas, são sistemas diferentes. Não significa que eles não coexistem e nem que eles devem ser ou não interligados, nem separados. Ok? Então, seguindo em frente, falando de aterramento, né, vamos três conceitos importantes que vai garantir o conceito de aterramento atual. Então, primeiro, passa a tensão de contato. Né? Primeiro, choque elétrico. Choque elétrico e arco elétrico são os dois principais problemas de acidentes que acontecem no dia a dia. O choque elétrico é a passagem de corrente pelo ser humano, né? E o arco elétrico é o rompimento do dielétrico entre dois potenciais diferentes. Chama-se diferença de potencial quando você tem
naturalmente, dois potenciais diferentes, né? Nesse caso aqui, nós estamos falando de tensão de contato, quando você tem entre duas partes simultaneamente acessíveis diferenças de potencial. E tensão de toque, quando você está em contato com o solo e um ponto, ou uma referência, vamos dizer assim, né, em um ponto energizado com tensões diferentes. O que a gente fala disso? A gente fala o seguinte: se eu minimizar a diferença de potencial, eu reduzo a corrente. Se eu reduzo a corrente, eu reduzo o risco de arco elétrico e de choque elétrico. Então, o que eu preciso fazer para evitar tensão de contato e tensão de toque é minimizar essa diferença de potencial. Da mesma forma, a tensão de passo, que é o terceiro conceito importante, quando você tem uma energização de um referencial, olhando a figura, o potencial de terra, né, você tem a referência sua, vamos dizer que era zero, e por um motivo ou outro, uma descarga atmosférica, uma falta para a Terra, você energizou aquele ponto. Em volta desses pontos, ou seja, nesse ponto que foi energizado, em volta desse ponto que foi energizado, você vai tendo reduções da tensão, tal que crie uma tensão de passo que vai dar uma diferença de potencial. Vocês conseguem ver por aqui, ó, que eu tenho uma diferença de potencial entre esse anel e esse anel. Então, são dois, eu espero que vocês estejam vendo aqui o meu cursor funcionando, mas vocês vão ver aqui nas pernas do boneco uma tensão de passo entre um e outro. O que eu preciso fazer para minimizar isso? Reduzir a resistência do meu solo. Se eu reduzo a resistência do solo, eu diminuo a queda de tensão nos pontos, e aí, consequentemente, eu reduzo o meu potencial e o meu risco, né? Então, nós temos três pontos importantes: a tensão de passo, a tensão de toque e a tensão de contato, que vão me levar a um ponto principal: a necessidade de redução desses valores. Aqui eu tenho outro slide que mostra exatamente dois pontos diferentes da tensão de passo. Eu estou aqui num ponto, o pico desse monte aqui, ele está no ponto de energização máxima, né? E você percebe que um pouquinho distante desse eletrodo, desse ponto de conexão, eu tenho uma tensão de passo C que é relativamente grande. Se eu tiver afastado um pouquinho mais do que o boneco da direita, ou seja, o boneco da esquerda que está mais afastado do ponto de conexão à Terra, a minha tensão de passo, ou o P aqui, é menor. Então, quanto mais distante do ponto de conexão, menor a tensão, e quanto menor a resistência de solo, melhor a minha condição, né, a minha condição de segurança. Olhando esse gráfico que é da IEC 479, ou 60479, nós temos ali a relação de passagem da corrente pelo coração de um ser humano entre 15 e 100 Hz. Se a gente olhar aqui em meio miliamperes, antes de meio miliamperes, a gente está falando em 500 microamperes, nós estamos falando de região 1. Região 1, nenhum efeito perceptível, ou seja, é o formigamento. Desculpa, tomar uma aguinha. É o formigamento que vocês estão acostumados aí já a sentir. Entre meio miliampere e 30 miliamperes, 2 segundos, 50 miliamperes, 1 segundo, já começa a mudar, vai diminuindo à medida que o tempo a corrente vai subindo, você já entra no 2, que é efeitos fisiológicos, mas geralmente não danosos. Eu tenho certeza que todos que estão assistindo, a maioria já tomou um choque, e tenho certeza também que teve nessa região aí de não danosos, porque a partir desse valor, a chance de uma parada cardíaca, a gente vai ver lá na região 3, a chance de uma parada cardíaca é muito grande, uma parada respiratória, e vocês provavelmente já teriam aí deixado esse plano, essa
passagem ou acreditem no que vocês quiserem. Tá? Então, nós estamos falando em valores de 20, 30 miliamperes, 40 miliamperes, com tempo muito curto para ser minimizado. Né? Então, o que é o aterramento? O aterramento é algumas dúvidas que eu costumo escutar aí ao longo desses anos que eu faço a apresentação, já são resolvidas aqui nessa primeira parte. Ele diz o seguinte: é a ligação intencional. Se é uma ligação intencional, portanto, alguém tem que ligar ela não se liga sozinho. O cabo da geladeira pendurado atrás da geladeira, o cabo da máquina de lavar verdinho pendurado atrás da máquina de lavar, não vai se ligar à terra se você não o fizer. Tá? Então é uma ligação intencional. Você liga esse equipamento, ou seja, de um equipamento ou um sistema à terra, então eu tenho que ligar intencionalmente esse ponto de conexão até o meu sistema de aterramento, tá? De modo a criar um caminho seguro e de baixa resistência. Seguro, que não interrompa, que não danifique, que não se desligue, que não se desconecte e assim por diante. E de baixa resistência, se a gente for buscar lá nos nossos primórdios de estudo, nós estamos falando de condutor de cobre ou condutor de alumínio. Então aqui eu já soluciono uma parte das dúvidas de vocês. Eu preciso ligar o equipamento uma conexão segura. Tá? Então, passamos aí a partir daí nesse bate-papo. Vamos lá. O objetivo do aterramento, então, é diminuir a diferença de potencial. O ideal era levar a zero, isso nem sempre é possível, né? Então a gente minimiza a diferença de potencial. A gente também aproveita para escoar as correntes de falta, os curtos-circuitos, descarga atmosférica, rapidamente para o solo, porque é um condutor. Né? E também ele vai fazer parte da atuação de dispositivos, por exemplo, o DR, por exemplo, o DPS. Então ele vai ajudar na proteção e no funcionamento desses equipamentos. Tá? Então alguns objetivos estão nessa linha. O principal deles, hein, no primeiro ponto, eu diria que é o principal, ou pelo menos inicial, é diminuir a diferença de potencial. Porque com a diminuição da diferença de potencial, você resolve dois problemas cruciais que vão fazer parte de outros processos lá na frente, que é o arco elétrico e o choque elétrico. As funções, como a gente falou, desligamento automático. Eu posso oferecer um percurso de baixa impedância para que a corrente de fuga permite a atuação de dispositivos de proteção de maneira segura. Dependendo do sistema, eu posso ter um disjuntor sendo desligado por corrente de fuga, eu posso ter um DR sendo desligado por corrente de fuga, eu posso ter um relé e assim por diante. Então, ele faz parte do meu sistema de desligamento automático. Ele permite o controle de tensões no solo, como a gente já falou, né, com o aterramento você minimiza o sistema. Ele minimiza transitórios. Transitórios são aquelas oscilações, aqueles picos, aqueles pontos por chaveamento, por descarga atmosférica, por indução, que você precisa, que vão afetar o teu funcionamento, principalmente hoje de equipamentos. Então, ele faz parte do último item que está lá embaixo, que é a qualidade da energia elétrica. Ele ajuda na minimização dos problemas de qualidade de energia elétrica. Olá, Edson, tá me ouvindo? Opa, estou te ouvindo, sim. Deixa eu só tomar um pouquinho da atenção aqui. Eu estou vendo que tem algumas pessoas que estão fazendo algumas perguntas, então eu vou pedir novamente, né, a gente comentou no início do nosso evento, para esse pessoal estar fazendo as perguntas lá no final da nossa palestra, né? Agora nós estamos com 507 pessoas online assistindo a gente. E outra coisa também, eu vi que algumas pessoas falaram que tinha caído a imagem, né, ou congelou, alguma coisa assim. Eu vou pedir para que a galera responda para mim se está tudo normal. Eu vi também que no início lá estavam falando que meu áudio não estava tão bom, eu queria saber se melhorou. Tá bom? Então eu vou esperar o comentário da galera aqui. Pode ir prosseguindo aí, porque o pessoal já está falando que está ok, o vídeo está ok, perfeito. Legal. Tá legal. Vocês estão vendo o slide ainda para mim, né? Para vocês.
eles estão vendo, eu estou acompanhando aqui também, Edson, eu estou vendo aqui o desligamento automático, controle de tensão, está aqui na tela legal aqui. É esse mesmo. Então, beleza. Ok. Então, vamos lá. Seguindo, então, aí no bate-papo, se precisar interromper, Everton, fique à vontade aí, todo momento estamos parados. Então vamos lá, de novo, falando de transitórios, que faz parte da qualidade de energia, depois nós vamos ver também, eu estava dizendo, na verdade, a gente vai ter outra oportunidade de fazer um bate-papo sobre qualidade de energia também. O Everton postou essa semana um artigo meu aí sobre qualidade de energia, a importância do controle de qualidade de energia. Eu também faço palestras, faço seminários, faço cursos de qualidade de energia, e também a gente vai ter outra oportunidade de conversar sobre isso. Também minimiza lá nas cargas estáticas, aí quem é um pouco mais experiente como eu, não vamos dizer que é mais velho, né? Vai lembrar lá dos caminhões tanques puxando as cordinhas embaixo, aquela corrente arrastando pelo caminhão, justamente para minimizar aí as cargas estáticas, e principalmente a segurança de pessoas e animais, né? Ou seja, proteger as pessoas e os animais, como a gente já falou, é o mais importante. Os tipos de aterramento estão lá em SPDA, né? Então, os tipos são algumas formas, como eu falei. Você tem aterramento para SPDA, você tem aterramento para segurança de circuito em média tensão, em alta tensão, em baixa tensão, contra-choque, contra-sobretensões, o funcional, o aterramento lógico, flutuante, isolado, ponto único, malha de referência. Ou seja, nós temos um mundo de aterramento e a gente precisa trabalhar em alguns pontos para começar a seguir, senão você começa a misturar as coisas e aí nós vamos ficar doidinhos aqui. Então nós vamos trabalhar inicialmente com aterramento de proteção em baixa tensão, ok? Lembrando lá que a gente começou o meu artigo sobre aterramento exclusivo ou isolado, ou era alguma coisa parecida com isso, ele falava o quê? Você tem o exclusivo, você faz o aterramento, mas o aterramento específico para aquele sistema, porém você tem que interligar. No passado, lá no começo da eletricidade, quando eu ainda pensava em trabalhar nessa área, se fazia aterramento isolado mesmo. Então, cada um tinha o seu equipamento, seu sistema de aterramento, cada um fazia o seu aterramento e ponto final. Hoje, atualmente, o que diz sobre aterramento, o conceito de aterramento é equipotencialização, ou eletrodo único. Pessoal, antes que alguém já comece com a cabeça assim, eu falei que era uma haste só, eu estou falando eletrodo único. No momento algum eu falei haste única. Até porque a gente vai ver lá na frente que a haste só participa do sistema. Tá? Então, a ideia é minimizar a diferença de potencial. Esse é o conceito. É deixar tudo no mesmo potencial, ou melhor, na prática, tudo com a menor diferença de potencial possível. Tá? Esse é o conceito de aterramento atual. Então, a equalização de potencial, ou equipotencialização, ou minimização de diferença de potencial é a medida mais eficaz para reduzir os riscos de choque elétrico, incêndio, explosões dentro de uma edificação. Para realizar a equalização de potencial, deve-se utilizar condutores de ligação, interligando os sistemas que possam gerar diferença de potencial. Isso é descrito na norma NBR 5410, no item 64211, ou 6.4.2.1.1, como queira. Eu tenho uma prática aí, quem já assistiu palestra minha, quem já assistiu curso meu, quem já participou de curso meu, eu sou totalmente avesso àquela história de colocar dois slidezinhos e o cara ficar falando, e ele começa a citar item enorme e o cara tem que ficar anotando feito louco. Os meus slides, quem conhece, estão todos os itens da norma que eu vou falar estão lá, a maioria das vezes descrito completo, às vezes o ponto importante, porque essa história de ficar escondendo o ouro é bobeira, entendeu? Nós temos que falar o que a gente consegue falar e ponto final. Por isso que eu citei o item da norma ali, depois vocês podem buscar. Então, equalização de potencial. Esses dois próximos slides eles vão dar uma ideia do que é equalização de potencial. Então, nós estamos lá. Se vocês observarem essa figura, nós temos aí, cada equipamento aqui tem seu eletrodo de aterramento. Né? Então, você tem lá o computadorzinho da esquerda, o, modem, o outro computador, um equipamento aqui. E aí vem uma elevação de potencial que vem chegando aqui do teu lado direito, lá em cima, e vem chegando aqui,
e aí você eleva o potencial deste primeiro equipamento aqui da direita. Esse equipamento elevando o potencial em relação ao segundo equipamento, ele vai gerar essa diferença de potencial. E essa diferença de potencial pode gerar um monte de coisa, indução, pode gerar faiscamento, arco elétrico, ele pode gerar, se alguém tiver encostado nele, um choque elétrico e por aí vai. O que é o objetivo da equalização de potencial? É colocar tudo no mesmo potencial. Né? É colocar todos no mesmo barco. Então, quando a onda vem, quando a onda chega, ela vai elevar o potencial de todos os equipamentos, iguaizinhos, da mesma forma, e eles vão subir e descer ao mesmo tempo. O que vai acontecer com isso? Não há diferença de potencial. Então não há risco nenhum dos equipamentos gerarem algum problema. Por quê? Porque você está elevando o potencial e descendo o potencial no mesmo tempo. É mais ou menos como a história do passarinho que vem, pisa pousa no fio de alta tensão, lá, de média tensão, como queiram, da concessionária, por exemplo, está lá 13.800 volts, 11.200, dependendo do lugar, por aí. E aí ele está lá pousando bonitinho, ele está no mesmo potencial. Se vier a passarinha e pousar no mesmo fio que ele, legal, os dois podem namorar à vontade. Só que se a passarinha atravessar e pisar no outro fio, que tem outro potencial, e resolver se beijar, cabongue, né? Sobra nem pena para contar a história. Então, a ideia de equalização de potencial é exatamente essa. É você deixar tudo no mesmo potencial. Então, o que a gente tem que fazer? O item 6241 que eu citei lá está dizendo aqui, ó, toda edificação, ou seja, em cada edificação, deve ser realizada uma equipotencialização principal, reunindo os seguintes elementos. Então, armadura de concreto e outras estruturas metálicas, tubulação de água, gás, esgoto, ar-condicionado, vapor, bem como todos os elementos estruturais associados, condutores metálicos da linha de energia de sinal que entram ou saem da edificação. Vamos fazer um pontinho aqui. Você tem um sistema de automação que você está interligando um prédio com outro, ou uma edificação com outra. Quando você sai da edificação, você aterra, e quando você chega na outra edificação, você aterra novamente. Esse é um dos grandes problemas que o pessoal esquece de fazer e depois acaba dando problema aí no sistema de automação. Isso tem a ver com o de baixo aqui, blindagens, armações, coberturas, capas metálicas de cabo de energia e de sinal que entram ou saem da edificação, condutores de proteção das linhas de energia e de sinal que entram ou saem da edificação, os condutores de interligação provenientes de outros eletrodos de aterramento. Lembra que eu falei que não necessariamente precisa ter um sistema de aterramento um só para tudo. Você pode ter vários sistemas de aterramento, mas você precisa interligá-los. Está aqui, ó, condutores de interligação provenientes de outros eletrodos que porventura existirem ou previsto no entorno da edificação. O condutor de neutro da alimentação elétrica, salvo se não existir ou a edificação tivesse alimentada por esquema TT ou IT. Então, o condutor neutro da alimentação elétrica, na maioria dos estados do Brasil, é sistema neutro aterrado. Quando ele chega na edificação, você precisa aterrá-lo. Por isso que as concessionárias pedem para que você aterre o neutro dela. E o condutor de proteção, naturalmente, principal da edificação. Depois tem lá outros itens da edificação. Como eu disse, eu coloquei todos os pontos, a gente não vai discutir aqui agora, mas vocês vão ter isso na apresentação que o Everton vai disponibilizar para vocês, já foi passado para ele agora há pouco. Tá? Então, já vai receber isso. Então, o que é o esquema de aterramento? É isso aqui, ó. Você tem um único sistema de aterramento interligado, onde o teu barramento de equipotencialização principal, ou BEP, como nós chamamos, vai receber todos os sistemas de aterramento e vão ser interligados, seja eles direto ou indiretamente. Ou eu faço, por exemplo, o meu aqui em laranja, aqui, proteção contra descarga atmosférica. Se você for pegar lá a 5419 atual, que está aí para mudar também, você vai ver que ela diz descidas, cada descida lá, cada 20 metros, você tem uma descida com um sistema de aterramento, com o seu eletrodo próprio, interligado, blá, 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 blá. Fez o aterramento, tira um cabo, um condutor de lá e vem lá e liga no seu BEP. Você vai pegar uma proteção contra subtensões, por exemplo, do DPS. Fez o teu sistema de aterramento, interligou o teu DPS bonitinho, vai lá e interliga no BEP.
Você tem, por exemplo, sistema de aterramento para equipamentos de TI, como a gente fala, como dizia o artigo, você faz o teu sistema de aterramento, vai lá e que potencializa. Então essa é a relação que você precisa entender, ou seja, interligar todos os sistemas de aterramento. E não necessariamente ter um único sistema de aterramento visível, físico, mas eles têm que se transformar num único sistema de aterramento. Tá? Vamos em frente aí. Alguns mitos ou verdades que eu fiz aí para a gente brincar um pouquinho, né? O neutro e o terra são os mesmos condutores, então é só pegar o neutro e ligar no lugar do terra. Como eu diria o pessoal, para por aí, né? Não é bem assim. O neutro e o terra realmente são o mesmo condutor quando eles são o PEM, o neutro aterrado, que saem da concessionária e chega no teu ponto de entrega. A partir dali, é recomendável que você separe os dois. Mas depende da configuração que você tiver de terra, você vai acabar utilizando os dois. Então, o que eu posso dizer em relação a isso? Que vocês precisam verificar primeiro o sistema que vocês têm. E uma coisa é fato, os sistemas de interligação residenciais não se permite a utilização do neutro no lugar do terra. Tá? Isso internamente. Depois a gente conversa sobre isso. Só precisa instalar o fio terra no chuveiro na cozinha. Não. A 5410 diz que toda edificação deve dispor de condutor de proteção em toda a sua extensão. Portanto, você precisa ter o condutor de proteção disponível em cada ponto de conexão. O terra do meu computador tem que ser separado do terra de edificação. Nós já vimos isso e o artigo que eu escrevi também discutia exatamente isso. É errado. O terra do seu computador é interligado no sistema de aterramento. Né? É só colocar uma haste e fixar o cabo. A haste da concessionária é o sistema de aterramento. A haste da concessionária participa do sistema de aterramento, mas ela não é o teu sistema de aterramento. Isso tem que ficar muito claro. A haste da concessionária serve para o multiaterramento do neutro da concessionária, que é um PEM, é um neutro aterrado. Então ela faz o multiaterramento e depois ela, a partir daí, por sua conta, você tem que fazer o teu sistema de aterramento e interligar o sistema de aterramento dela no seu sistema. O fio terra pode ser de qualquer cor? Não. Ele tem que ser verde, amarelo ou verde, em baixa tensão. Né? E os equipamentos funcionam perfeitamente sem o fio terra? Sim. Esse é o grande problema, né? Que as pessoas esquecem de fazer o aterramento. Esquemas de aterramento permitidos na 5410 é o esquema TT, o esquema TN, o esquema IT. O TT com eletrodos independentes. Pô, Edson, você acabou de falar que não pode. São esquemas entre entrada, ou seja, energia e edificação. A gente vai ver até o desenho ali na frente. Esquema TN, que é o mais utilizado em sistemas prediais, e o esquema IT, que é praticamente usado em algumas situações, mais conhecido como IT médico, em sistemas de aterramento para edificações de ambiente de saúde. Falando do IT, então aqui tem todo o item lá, o 42223 da 5410, que fala o esquema IT, todas as partes vivas são isoladas da terra, um ponto, alimentação, blá, 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 daquela história que você entendeu o que é que eu desenho. Então vamos desenhar que é mais legal. Tá aí os esquemas IT, que são esquemas que você vai observar aqui, ou o neutro é isolado, ou o neutro tem uma impedância calculada, e a função desse esquema aqui é permitir que uma falta, ou seja, uma falha, um curto-circuito fase terra, não haja o desligamento do sistema. Por que isso? Porque são sistemas que você precisa ter energia funcionando. E ele só é permitido com supervisão de falha e com equipe para fazer a manutenção e a correção no mesmo momento. Então, esse sistema não se aplica em edificações prediais, em hipótese alguma. Tá? Aí um resumão do esquema IT, onde você tem uma impedância calculada no secundário do transformador ali, e o sistema de aterramento é isolado. Essa distância entre RB e RA aqui é uma distância calculada, que não pode ter influência entre os dois eletrodos, e aí você tem todo um esquema calculado.
O esquema TT é semelhante ao IT, porém agora o teu neutro passa a ser aterrado diretamente, sem impedância, né? E a tua massa, ou seja, a tua edificação, está interligada em outro eletrodo. Lembrando aí no Electroface, alguém fez um comentário aí dizendo que eu tenho uma edificação, eu aterrei a entrada lá na concessionária e minha casa, sei lá, meu prédio está a 20 metros, 15 metros, 10 metros da entrada, então eu fiz um outro sistema de aterramento. O que você fez foi um esquema TT, ou seja, aterramentos separados. Até em termos de mnemônicos, né, para a gente lembrar, o esquema TT é terra-terra, ou seja, terras separados. O esquema IT é isolado-terra, ou seja, um esquema com isolado ou impedância e terra, né? O pessoal utiliza muito isso para lembrar o que é o que. Então, o esquema TT está aí, que a gente de forma mais simplificada. E o esquema TN, que é dividido em 3 subdivisões, aí, o TNS, o TNCS e o TNC. Esses 3 esquemas eles trazem uma característica que é o neutro. O neutro no TNS ele é aterrado até a entrada e a partir daí ele é separado em neutro e terra. Então você tem o neutro e o terra separados a partir da alimentação, ou seja, a partir do teu sistema de aterramento, você separa o neutro e terra, e neutro vira neutro e terra, ou terra vira terra, ou neutro vira neutro e condutor de proteção, que é o nome correto, vira condutor de proteção, ou PE, que é em inglês, proteção e aterramento de proteção. Então, são dois condutores distintos que a norma não se junta mais. Ok? Você tem o TNCS, onde parte do condutor de aterramento e neutro são conjugados. Então, a função do condutor do neutro e de proteção, eles são conjugados e depois são separados. Lembra que eu falei que o esquema TNCS ou TNC, que a gente vai ver na sequência, não são usados em sistemas de edificações prediais. O sistema predial recomenda-se a separação de neutro e condutor de proteção na origem. Mas não tem jeito, é um prédio que já tem 500 anos, não tem como passar mais um condutor, não tem solução. Então, pode-se, com a variação do sistema, utilizar o esquema TNCS, onde você vai conduzir o neutro até um determinado ponto e, a partir daí, você separa neutro e condutor de proteção para serem interligados aí os teus equipamentos. Tá? E o terceiro sistema é o neutro conjugado com controle de proteção durante todo o trajeto. Esse sistema, onde você tiver DR instalado, é proibido, não tem como instalar, e sempre requer ação do sistema de aterramento, da seção do condutor de proteção. Ele só pode ser utilizado em seções acima de 10 milímetros quadrados, ou no mínimo 10 milímetros quadrados, não pode ser usado, como eu falei, em DR, tem algumas restrições aí que a própria norma determina, mas principalmente... Oi, pois não? Edson, só para dar um recado para o pessoal aqui, são 581 participantes agora, e a Tarciana ela fez uma pergunta, deixa eu só avisar, que as perguntas serão respondidas ao final da palestra, e eu anotei a pergunta dela sobre o padrão de energia, depois eu vou fazer essa pergunta para você logo que nós finalizarmos o conteúdo. Tá bom, Tarciana? Então, ok aqui no YouTube. Desculpa te interromper de novo aí, Edson, mas só para a galera se situar, eu vou também... Tá? E eu vi que o pessoal também perguntou sobre o material didático e será disponibilizado para eles logo após a palestra. Eu vou mandar um e-mail para todo mundo aí com a apresentação que o Edson vai me encaminhar aqui no meu e-mail, ok? Legal. Bom, Edson, boa sequência. Desculpa incomodar de novo. Não, tranquilo. Quando quiser, é só parar. Nós já estamos quase chegando lá, pessoal, na hora das perguntas, o que é mais legal. Então tá lá, a função do condutor de neutro proteção, ele tem suas restrições e a gente deve segurar isso. Os eletrodos de aterramento. Então vamos lá. Resolvendo aí uma outra dúvida que o pessoal teve essa semana. É uma haste? São 2 hastes? São 3 hastes? É 4? É 5? É 10? É 20? É 50? É em triângulo? É em quadrado? É em retângulo? Vai lá.
O que diz 105410 sobre eletrodo de aterramento? Preferencialmente o uso das próprias armaduras do concreto das fundações. Fundações, pessoal, é aquela base da estrutura de uma edificação, é conhecido como sapata, como alguns pontos em alguns locais do Brasil, mas é aquele ponto onde o pessoal inicia, aquele que está imerso na terra. Aquilo é o preferencial, então eu preciso interligar um condutor ali, com um ponto de conexão ali, para distribuir o meu sistema de aterramento naquele ponto dentro da terra, aquele que vai ser imerso. Eu não posso, no primeiro andar, ou a 2 metros de altura, quebrar a parede e amarrar o fiozinho no ferro. Não, isso não é permitido. Tá? Mas como é que eu vou fazer isso? Eu nunca chego lá quando os caras estão fazendo a fundação. Esse é um problema. Talvez você tenha que conversar com os pedreiros da sua região ali e dar uma dica para eles. Se você não quiser usar as estruturas, você pode usar algumas fitas, barras ou cabos que estão imersos dentro do próprio concreto das fundações ainda. Então você precisa estar interagindo com esse pessoal. Outro ponto está lá no uso de malhas metálicas enterradas no nível das fundações. Ou seja, você vai usar aquelas malhas que estão no nível da própria fundação e complementá-las quando necessário por hastes verticais ou cabos dispostos radialmente, o famoso pé de galinha. E, no mínimo, o uso de um anel metálico enterrado, circundando o perímetro da edificação e complementado, quando necessário, por hastes verticais ou cabos dispostos radialmente. Olha, onde é que está o eletrodo? A haste participando do sistema de aterramento, mas não sendo ela. E aí você vai lá, tem a nota que diz o seguinte, ó, outras soluções de aterramento são admitidas em instalações temporárias, em instalações de áreas de em locais de acampamento marino, instalações análogas e na reforma de instalações de edificações existentes, quando a adoção de qualquer uma das opções acima forem impraticável. Então, aí, ó, você precisa estudar, avaliar, entender o sistema de aterramento, entender tudo, para depois definir quantas hastes vai fazer. Então, o livro do fulano de tal, o cara é muito bom, é o mestre, é entendido, e ele fala para fazer 3 hastes em triângulo. Legal, eu sempre pergunto ao pessoal se feito no Brasil inteiro. Se não foi feito no Brasil inteiro, nós temos aí... Você acha que a mesma condição de solo está no meu amigo lá do Rio Grande do Sul, está no meu amigo lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, está no meu outro amigo lá no Amapá, está no meu outro amigo lá em Piauí? Provavelmente não, né? Então, ou está lá na praia, lá no Rio de Janeiro? Provavelmente não. Então, tudo isso é questão de você ter que avaliar. A norma, lembra que eu falei, a norma tem que atender todas as condições dentro do Brasil. Por isso que não se coloca um sistema de aterramento específico. Ok? Aí mostra aí um pouco dos sistemas. Lembra, se você for fazer as hastes complementares, ela tem que atender a norma 13571 de 96 e tem que ter uma camada de 254 microns de cobre, tá? Micrometros de cobre. Então essa não é certamente a haste que se compra por 15, 20 reais aí em qualquer loja desse Brasil, tá? O que a gente não pode fazer? Isso, as águas, gases, qualquer outra utilidade não se permite mais. Preguinho na parede, parafuso na caixinha, vaso, pedaço de copinho com pedaço de terra, como está aqui no desenho. Isso não é permitido, tá, pessoal? Isso não é sistema de aterramento, então esqueçam isso. Isso não permite. Essa foi só uma brincadeira. Isso aí muitos de vocês já viram quando o pessoal até utiliza ele, né? E aí, para a gente encerrar, era um bate-papo rápido. Algumas normas referentes a instalações elétricas. Então, lembra que eu falei, nós estamos falando da 5410, que está em revisão. Nós temos a norma de sistema de proteção contra descarga atmosférica 5419, que vai para votação pública para agosto agora, tá? A partir do próximo mês ela já entra em votação pública. Para quem instala SPDA
ela sai de 45 páginas para cerca de 360 páginas, vai mudar, não muda o conceito, mas inclui uma série de detalhes e explicações, tá? Ainda a resistividade 15751, que é sistema de aterramento de subestações, que é específico. Ainda tem a 15749, que é medição de aterramento e potenciais na superfície do solo. Então, de normas, e ainda tem mais um outro tanto aí, que eu só pus algumas principais. Ok? E aí, pessoal? Já estão com 22 dúvidas? É da gente ir encerrando. Antes de eu encerrar aqui e abrir as dúvidas, só para vocês anotarem, tá? Meu e-mail, meu telefone celular, que com 2 restrições, tá, pessoal? Isso é importante. Entre 10h30, 11 horas da noite e 7h30, 8 horas da manhã, ou eu estou dormindo, ou eu estou dando, então não liguem, porque provavelmente falar de aterramento vai ser impossível. E o segundo ponto não ligue a cobrar, que é muito fácil isso. E aí, se vocês quiserem, no Facebook, tá lá, é o Edson Martinho, no facebook.com/Edson Martinho. Vamos lá, pessoal. Everton, estou à disposição do pessoal. Se alguma dúvida das 22 puderem ser tiradas, estou à disposição de vocês. Vamos lá, vou voltar Legal, aqui. Edson. Deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui para vocês. Aqui. Bacana, agora está me vendo, Everton? Todo mundo está me vendo? Estamos vendo sim, Edson. Vou deixar você aqui na tela, vou fazer a abertura aqui para perguntas do pessoal. Estou esperando a galera interagir. Já tem algumas perguntas que eu vim anotando aí durante a palestra, Edson. Né? Vamos lá. Mas de 10 perguntas que eu anotei, 2 eram realmente perguntas e os demais eram do elogio aí. A galera falando, poxa, gostei muito da apresentação. Quer ver, ó? Bom, vamos lá. Vou pela primeira que eu anotei aqui, ó. O Eduardo Assis, não sei se ele está aí ainda, se ele tiver, dá um oi aí pra gente. Ele perguntou assim, ó. Mas é o sistema de aterramento eletrônico, SDCD e afins. Não é outra malha separada? Eu acho que foi na hora que você estava falando lá dos equipamentos eletrônicos, do aterramento, né? Exatamente. Então, na verdade, assim, como eu disse, o esquema de aterramento, o artigo que a gente escreveu e está lá publicado no Sala de Elétrica, ele dá essa relação. O esquema de aterramento para sistemas eletrônicos pode ser diferente, mas ele não pode ser separado. Você cria o sistema de aterramento, até a recomendação da própria norma diz o seguinte, em salas ou pontos onde você tenha muito equipamento de TI, o que você tem que fazer? A ideia é fazer um anel fechado interno à sala, mas você pode fazer malha por piso falso, por exemplo, para interligar todos os seus sistemas de aterramento, e você equipotencializa esta malha com o sistema de aterramento predial. Então, é a história do exclusivo, mas não separado, ou seja, você tem o seu aterramento exclusivo para o sistema eletrônico, mas você não pode separar ele do sistema de aterramento predial. Acho que deu para explicar. Eu acho que é isso aí mesmo. Outra coisa aqui, Edson. O Christian dos Santos Nunes falou assim, ó, cara, que explicação, parabéns. Então, muito obrigado aí pelo prestígio aí, Christian. Edson, deixo para você agradecer ele aí, ó. Obrigado, Cristian. Obrigado, aliás, a galera aí. Espero, nessa minha humilde bate-papo aí, rapidíssimo, ter levado um pouquinho de informações aí a vocês. Nossa, um pouquinho, ó, vou colocar aqui mais ou menos a minha visão aí do nosso evento. Sinceramente, eu tinha algumas dúvidas referente, por exemplo, ao aterramento IT. Convivi com esse aterramento em algumas empresas onde eu passei, por exemplo, na Ecovias e algumas outras empresas onde na subestação tinha lá impedância, né, no secundário do transformador, mas eu nunca tive uma certeza absoluta do que se tratava. Hoje eu já posso dizer que eu já sei do que se faz, do que se trata. Muito obrigado mesmo, Edson. Muito boa palestra. Obrigado. Ó, a Tarciana Regia falou o seguinte, ó. Para um padrão de entrada coletivo para 9 medidores, o sistema de aterramento deve ser individual para cada caixa de medição ou pode ser feito um BEP?
Então, Tatiana, na verdade, o que você precisa identificar primeiro é se se essas edificações vão ser separadas. Vocês têm, na verdade, basicamente, são 9 edificações separadas. A concessionária normalmente pede para você aterrar o conjunto todo, em alguns casos, é muito relativo em relação a cada concessionária. O que você precisa fazer, então, no caso do padrão, você vai ter que interligar o sistema deles do jeito que eles pedem. Então, se tiver que fazer todo o sistema interligado, se cada um tiver a sua haste de aterramento. O que eu recomendo nesse caso? Faça um sistema de aterramento da sua edificação, ou seja, do prédio, ou sei lá, se for um condomínio, cada edificação vai ter um, se for um prédio, faça um, interligue o sistema de aterramento nele, mas faça um para o prédio especificamente. Usariam, vamos dizer, a grosso modo, usaria o esquema TT, né, ou seja, 2 eletrodos separados, ou então os 2 interligados, mas com uma edificação, com a aterramento da edificação específica. Legal, legal. Acho que ficou bem clara essa resposta também. Bom, vamos ver mais uma pergunta aqui. O Júlio César Vinícius, o Antônio, tudo elogiou bastante a apresentação, deu parabéns aí tanto para o Edson quanto para o Everton Moraes. Bom, muito obrigado aí. E acho que isso é um começo de um assunto que é bem complexo, né, Edson? Sim, isso é só o começo. Isso é só para despertar o assunto. Olha lá, o Anonymous. Nossa, aí o cara colocou como Anonymous, mas tudo bem, vamos responder a dele aqui, ó. Combinar neutro com aterramento numa estação gera corrente de fuga para a Terra gastando energia? E aí, Edson? Então, Anonymous. Não sei quem escreveu, mas vamos lá. O neutro aterrado, ele gera alguns problemas, principalmente quando você tem... a gente vai entrar para o lado de qualidade de energia. Eu sempre digo o seguinte: qualidade de energia, a gente vai falar de harmônicas, por exemplo. A harmônica de terceira ordem tem as correntes de terceira ordem, ou seja, terceiras e múltiplas, 180 Hz e múltiplos, circulando pelo neutro. Então, a circulação de neutro, a circulação da corrente com neutro de 180 Hz, mais as correntes de desequilíbrio, você tem uma diferença de potencial. Então, você começa a criar problema de circulação de corrente, fuga de corrente, você começa a ter problemas de mau funcionamento dos equipamentos. E aí, se a gente for parar para pensar, por exemplo, num equipamento eletrônico que faz a relação o tempo todo de verificar, ele manda um sinal e verifica se esse sinal foi compreendido. Se você tiver problemas no seu sistema de aterramento, ele manda o sinal e a resposta não vem correta, ele manda de novo para ver se está certo. Isso vai atrasando o funcionamento do equipamento, ou seja, começa a travar equipamento, todo o sistema teu começa a perder, e aí, consequentemente, você tem perda de energia, ou seja, desperdício de energia também. Mas é uma somatória de problemas muito mais do que perda de energia como um todo. Legal. Bom, vamos lá, Edson, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Anotei mais algumas aqui, quer ver? No aterramento entre corrente contínua e corrente alternada, o que devemos atentar ou o que não fazer? Então, aterramento de corrente contínua e corrente alternada é uma outra história. É bem diferente. A menos que você esteja falando de aterramento de sistemas eletrônicos, né, que aí você tem a separação. Mas o primeiro passo é estudar o que você vai fazer. Se for o aterramento eletrônico de corrente contínua lá do teu equipamento em relação à corrente alternada, o que você vai fazer? É o sistema teu de referência, você aterra, e o teu sistema de proteção e de carcaça, você aterra em sistemas diferentes e faz a equipotencialização. De novo, se for esse o sistema, eu falo para vocês irem lá no artigo que eu escrevi, que dá uma visão bem legal ali. Aliás, Everton, na hora que você mandar a apresentação, já manda os links manda o link do artigo lá que eu escrevi também, que faz um complemento bacana disso. Se o sistema for duas gerações diferentes, aí são sistemas separados que você precisa entender para que você não tenha problema de diferença de potencial. Não, bacana, bacana. Eu vou mandar sim a apresentação, já mando aqueles 2 artigos que você escreveu pra gente lá. Aliás, os artigos ficaram excelentes, parabéns novamente. E, bom,
Ó, pra ser sincero aqui, ó, a barra de perguntas aqui dentro do YouTube tá bombando, o negócio tá a milhão. Muita gente perguntando algumas coisas, muita gente também fazendo elogios aí à palestra, tá, Edson? Então, bom, só para deixar claro aqui, né? Aterramento é um assunto bastante complexo, né, Edson? Você não vai deixar eu mentir aí, ó. Não, E, não. né? E é o seguinte, pode falar. Tá bom. Não, na verdade, assim, para você ter uma ideia, eu desenvolvi hoje, dentro desse tema, instalações elétricas prediais, eu desenvolvi um curso que a gente ministra em 8 horas aí, para quem está nas cidades de São Paulo, agora quarta-feira, mas ainda dá tempo. Depois eu vou estar em Brasília, dia 20, agora de agosto. Depois, não, 20 não, desculpa, 19 de agosto, eu tenho um curso de aterramento. Eu vou falar de qualidade de energia também, 21 e 22. Eu tenho Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro ainda esse ano. Depois entre no site lá da lambdacursos.com.br, lá tem a agenda que a gente vai estar por aí presencial. E a gente precisa, sei lá, de repente desenvolver um curso online, aí eu não sei ainda, mas vamos ver se a gente consegue desenvolver um curso online aí futuramente para esse pessoal. Isso que a gente consegue. Tá, olha que essa sua ideia aí é bastante interessante, viu? Eu vou até tomei a câmera aqui agora para de repente a gente pode trabalhar alguma coisa nesse aspecto, sim, viu, Edson? Você deve lembrar, né? Você acompanhou alguns trabalhos meus e eu fiz uma palestra online onde eu acabei disponibilizando um conteúdo que era uma dúvida bastante grande para o pessoal, que era o curso de leitura e interpretação de diagramas elétricos, né? E esse curso, nossa, foi bastante interessante. A rapaziada, os leitores da sala de elétrica, né? Eles gostaram muito, foram mais de 300 inscrições aí em 2 meses, né? Legal. Mas assim, eu costumo fazer a palestra de uma forma um pouco mais concisa, então eu não abro inscrição todo dia, então eu tenho algumas datas específicas. Aliás, eu estou trabalhando no conteúdo para poder melhorar isso aí. Mas um curso de aterramento eu acho que seria bastante viável, viu, Edson? Porque a galera que tá por aí, o pessoal então, topar aí. Porque assim, ó, que está aí comentando, já coloca lá se tem interesse, a gente pode até pensar aí e programar. Legal, porque assim, se ninguém escrever lá que tem interesse, não fazemos nada. Então, pela sua experiência aí, a gente sabe que um curso presencial com você não é, nossa, aquelas coisas mais baratas não, né? Nada, já estou dando um cursinho bem legal. Aliás, o pessoal da sala de elétrica tem desconto, a gente já programou aí. Se quiser fazer o curso, é só ligar para o Alcir, que é o gerente da conta aqui, e diga para ele, sou da sala de elétrica, quero meu desconto aí. Os descontos que a gente tem aí funcionam tanto para o curso de qualidade de energia, que são 16 horas, e para o curso de aterramento, que são 8 horas. Se você tem uma data limite, se você escrever antecipado, tem 10%, e se falar que é da sala de elétrica, tem mais 10% aí. Então, vale a pena aí o trabalho. Mas não é nada caro, não, é bem tranquilo. Não, na verdade, eu tô brincando, Edson, mas assim, realmente, eu acho que é muito possível a gente poder fazer um curso online aí, uma apresentação online. Eu não sei se em 3 horas, 2 horas e meia daria para fazer alguma coisa nesse aspecto que trazesse mais informação de conteúdo válido. Eu recebi um e-mail hoje, eu não vou conseguir achar ele aqui agora, que senão eu vou ficar maluco procurando aqui, porque nos últimos 10 minutos eu recebi 153 e-mails, né? Bom, mas é o seguinte, uma pessoa me perguntou referente à possibilidade de entregar um certificado nessa apresentação de hoje. Eu não consegui responder no momento, mas se ele estiver aqui ouvindo, ele vai ter a resposta agora. Infelizmente, não tem como emitir um certificado para esse evento aqui, já que é aberto ao público, e a gente sabe o custo que tem o certificado e tudo mais. Se nós fizéssemos um curso online lá com a Lambda Consultoria, o palestrante, escritor Edson Martinho, a gente conseguiria um certificado, alguma coisa do gênero? Sim, certamente. A gente providencia um certificado aí para todo mundo, um certificado online que eles podem imprimir depois e mostrar aí para o pessoal. Bacana. O pessoal, a gente faz o controle também. A Lambda faz o controle. É importante uma coisa interessante, né? Porque assim, faz o curso online, legal, o cara recebe lá. Mas nesse caso que a gente faz aqui, a gente faz o controle dos inscritos.
pessoal que vai receber o certificado vai ter o controle nosso aqui, provar, o cara fez o curso, fez, ele estava lá no tal dia, tal, então a gente controla isso. Ah, legal, porque assim, tem outra coisa que é muito importante também, é o pessoal que tem que tá interessado nesse evento, né? Então eu vou até aproveitar a oportunidade que tem 500 pessoas aí ouvindo a gente nesse momento e perguntar se de repente o pessoal tem interesse em estar fazendo de repente um curso aí, eu não sei, a gente teria que marcar uma data, mas por enquanto eu não faço ideia de quando é que você teria uma data no seu calendário, ou mesmo a gente conseguir reservar uma sala online, que não seria, obviamente, o YouTube, seria uma sala exclusiva para o evento, igual quando eu fiz por leitura de diagramas elétricos, né? Mas eu gostaria de saber se a galera toparia esse evento aí com o Edson Martins, fazendo uma curso online e tudo mais. E vou trabalhar essa ideia sim, viu, Edson? Você colocou lenha na fogueira, viu? Não, sim, Legal. acho que é importante. A gente sabe hoje que é complicado, né, Berton? Os grandes centros hoje é tão terrível, é tão horrível para você viajar, para você se deslocar, é complicadíssimo. Então, hoje que para melhorar aí a condição do pessoal para poder ter acesso às informações. E aí, eu adoraria ir, por exemplo, para o Acre, com o Amapá, que eu não conheço ainda. Mas sempre é mais Legal. difícil você ir para lá, os custos são maiores, a gente não tem uma programação. Então, Não, bacana. Vamos trabalhar essa ideia sim, porque eu acho que vai ser bastante interessante. A galera aqui tá sim, 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 sim. Sim, opa, tá todo mundo aqui, ó. O tá Igor, o Dagmar, já vai Fernanda, fazer a inscrição aí da galera, já pode passar o cheque. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que quem assistiu a palestra tem que ter um desconto bem grande nesse evento aí, ó. A gente topa, eu tenho. Vamos conversar, que é bem, Não, legal, vamos fazer isso aí sim. Então, acho que bem legal aí, que é para a galera participar mesmo. bacana. Vamos trabalhar essa ideia. Deixa eu voltar aqui numa pergunta que eu tinha visto anteriormente que era interessante, né? A gente mudou um pouquinho o foco, mas foi uma boa causa, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu coloquei aqui no Word. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó. Então, uma pergunta aqui, né? Vamos lá. O Josemar Bueno de Souza falou assim: ó, na fixação da haste como condutor, o correto é usar o grampo ou é a solda exotérmica? Desculpa, esqueci o nome dele. Qual é o nome de quem fez? Caramba. É o Josemar. Josemar. Isso. A norma ou qualquer conexão que você que não seja ANCA, você precisa deixar a janela de inspeção. Só é permitido você não deixar a janela de inspeção se você utilizar emendas moldadas, o termo emendas moldadas, e que façam ao mercado. Você tem a solda exotérmica, que é a mais conhecida, mas você tem hoje sistemas de compressão, hoje, os fabricantes aí, eles não são patrocinador, mas acho que dá para um parceiro, um fabricante hoje de conexões e compressões, que você hoje consegue a mesma eficiência de uma solda exotérmica, mas por compressão. Então é interessante você levar isso. Agora, se você vai fazer aquele grampinho, aquele da chavinha fixa lá, aí você precisa faz, porém tem essa restrição. Ah, legal. Então a norma ela é bem clara no seu objetivo, né? Isso, Bom, deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, quer ver? Ó, tem mais uma pergunta também que é bastante interessante. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho ela aqui nessa lista. Nossa, veio um monte de coisa. E eu separei aqui. O sistema de aterramento pode estar no mesmo potencial do SPDA. Até você tinha comentado sobre isso já, né? Mas foi a. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quem foi que fez. Foi o Rafael Geraldo que fez essa pergunta. Rafael, na verdade, o sistema de aterramento deve estar no mesmo potencial do SPDA. O sistema, lembra aquela barrinha que eu mostrei, o BEP? Você vai interligar o SPDA, você vai interligar o teu sistema de aterramento, o teu sistema de aterramento de segurança, você vai interligar o sistema de aterramento funcional,
o sistema de aterramento DPS, ou seja, todos vão estar interligados no mesmo potencial. Só que lembrando que o SPDA, você vai fazer toda a conexão com a Terra e depois vai fazer a conexão com o BEP. Então é a equipotencialização do sistema e não a interligação num único eletrodo. Você transforma o sistema num único eletrodo, mas não você vai descer tudo e ligar naquele pontinho. Entendeu? Ah, legal. Então, acho que você até tinha falado sobre isso durante o evento, né? Mas nunca é tarde para relembrar esses conceitos que são importantes, né? Sim, sim. O pessoal morre de medo, eu vou ligar meu para-raio no meu aterramento, vai explodir tudo quando cair o raio. Não vai explodir não, pessoal. Quando é num prédio, né? Fala assim, eu vou ter que ligar a estrutura metálica da janela do meu prédio com o SPDA. Exatamente. Até porque se você estiver debruçado na janela e o teu SPDA passar, o raio cair, a descarga atmosférica cair, você pode ter um faiscamento, e aí sim você morre. Então... Exatamente. Ó, uma pergunta do Rodrigo Carvalho aqui, ó. Trabalho na usina hidrelétrica de São Francisco Cheste. Como é feito o esquema de aterramento na usina? Pois toda parte da usina tem um cabo de aço e é onde aterramos tudo. Ou seja, ele está perguntando como é feito o sistema de aterramento na usina, né? Bom. Rodrigo. aí assim, agora eu vou dizer, vou pular fora, né? Porque sistema de geração, transmissão e distribuição de energia, eu não atuo, então eu conheço muito pouco isso. Então eu não me arrisco a dizer. Mas o que você provavelmente está falando, que é o mínimo que a gente conhece aí, os cabos são os cabos de equipotencialização do sistema, por isso. Bom, deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Pessoal, coloca mais algumas perguntas aí, de algumas dúvidas que vocês têm. Eu estou dando uma olhada aqui aos poucos, no que eu consigo acompanhar aqui, na verdade, né? Bom, ó, o Dorival Costa, ele está falando o seguinte, ó. Cadê? Perdi. Tava aqui na minha cara, aqui. Como é feito o aterramento das máquinas em pedreiras, pois não existem solo, somente pedras? Boa pergunta. Boa pergunta. O sistema de aterramento, na verdade, você vai fazer o sistema de aterramento com equipotencialização. Lembra que a norma que eu falei que Minas e outras, em algumas coisas não se aplica a 5410? Pedreira, na verdade, não é uma mina, mas ela tem algumas características em alguns pontos que você precisa ter uma aplicação separada. Realmente só tem pedra, você vai ter que achar pontos de conexão, mas o importante da história toda é você ter você vai ter a equipotencialização do sistema. Eu costumo dizer que o mais importante do que você aterrar e reduzir a resistência do solo é você equipotencializar o sistema. Porque se você pegar teu sistema todo equipotencializado e colocar ele a 1000 volts, você não tem diferença de potencial. Se você colocar ele a 0, você não tem diferença de potencial. Agora, se você não equipotencializar, quando um ponto subir a 1000, o outro vai estar a 0, você tem 1000 volts de diferença. Legal. Então, eu tô com eu dei uma olhada, tentei procurar as perguntas aqui agora e eu observei que, nossa, a galera, todo mundo aqui falou, não, eu quero participar do evento lá que seria um curso com desconto aí, super desconto de 40% pra galera estar participando, né? Eu vou fazer o seguinte, como é uma ideia que está nascendo agora, e nós temos 460 pessoas ainda ao vivo, né? Chegamos no pico de 580, mas 460 estão aqui junto com a gente agora, e eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para eles deixarem o nome e o e-mail dos interessados que ainda estão aqui participando do nosso encontro ao vivo, e essas pessoas, se for existir mesmo, se a gente conseguir uma vaga aí no seu calendário para poder fazer esse evento, aí nós deixamos essa inscrição aí como lista premium, vamos dizer assim, porque a gente sabe que tem limite de pessoas dentro de uma palestra online, né? Não dá para juntar 500 pessoas igual nós fizemos hoje. A quantidade de perguntas é muito grande e não daria para dar uma atenção especial para cada um, né?
Sim, sim, com certeza. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui no link da descrição aqui do vídeo daqui a pouco, pessoal, calma aí, né, vamos amanhã. Eu gostaria, antes de mais nada, pedir para vocês aí que ainda estão aqui, o nosso termômetro no vídeo do YouTube é esse joinha do gostei aí, né, então, quando vocês acharem, se vocês acharem, obviamente, que merece aí um joinha do gostei, eu gostaria que vocês colocassem aí um joinha, né, colocar um polegarzinho para cima aí para mostrar pra gente o que vocês acharam efetivamente do nosso evento. Tem muito mais coisa a ser tratada. Eu vou combinar com o Edson para ele voltar mais uma vez aqui para a gente estar fazendo mais alguma coisa desse aspecto, de qualidade de energia, que aliás é uma das especialidades dele aí. Ele escreveu um livro aí, excelente livro que ele escreveu. Então eu vou pedir para vocês aí, se vocês gostaram, dar um joinha no vídeo. Mas eu tô deixando, acabei de colocar aqui, então na descrição do vídeo, uma lista exclusiva, tá? Então logo depois que terminar a transmissão eu vou tirar fora esse link. Vai aparecer para vocês esse link quando vocês atualizarem a página. Se vocês derem um F5 aí no YouTube, ele vai aparecer para vocês na descrição do vídeo, um pouco abaixo aí da marcar como gostei, né? Bom, antes, puxa vida, eu pedi pra galera clicar, já foi 228 os gosteis aqui. A galera gostou mesmo, né? Bacana. Eu posso clicar lá também, eu tô aqui. Eu vou entrar lá e clicar depois, tá? Bom, bacana. Eu vi que o Fernando parece, deixa eu ver, aqui, ó. O Fernando Carlos de Souza, ele perguntou assim, existe risco de explosão com aterramentos nas sapatas de fundações dos prédios? Assim, eu não entendi muito. Na verdade, não vai acontecer explosão nenhuma e nem dificilmente vai acontecer algum dano à estrutura, né, das ferragens, porque, primeiro que a gente está falando, independente do nível que for, se você estiver falando, se acontecer, por exemplo, um curto-circuito fase terra, nós estamos falando de baixa tensão, então você não vai ter aí 1000 volts no máximo de diferença de potencial, então o arco é muito pequeno, e aí, como você está diretamente à Terra, você vai estar dispersando isso pela Terra. E no caso da descarga atmosférica, que também vai ser dispersa pela própria Terra, você vai ter 10, 15, 20 mil volts, mas você vai ter em milissegundos. Então, o tempo é muito curto para acontecer algum problema. Então, quando chegou na sapata, ele vai dispersar para a Terra e você vai ter essa solução aí sem problema nenhum. Legal. O Gustavo Marques perguntou assim, como ter a credencial da Abrael, Edson? A credencial da Abrael é só entrar no site da Abrael, abrael.com.br, vai lá em associados, você precisa se associar para ser membro da Abrael, vai preencher o formulário, vai nos enviar, eu recebo esse material, a nossa secretária aqui recebe esse material e eu mando para uma comissão dentro da diretoria que vai avaliar a sua solicitação e sendo aprovado você recebe o retorno disso e aí tem os trâmites todos, tem uma caixinha ali, carteirinha, assim por diante. Então o processo é esse, o primeiro passo entra no site da Abrael, abrael.com.br, vai lá em associados, preenche a fichinha e manda pra gente, e aí pra frente o trâmite todo a gente trabalha com isso. Legal, olha só, Edson, mais uma. O Rodrigo Carvalho falou o seguinte, né? Não é bem uma pergunta isso aqui, não, hein? Eu tô achando que ele tá procurando uma namorada, quer ver? Aqui é o Paulo Afonso, é feriado em emancipação. Eu tinha combinado com a minha esposa de jantar com ela. Tive que cancelar o jantar, ela entendeu. Não perderia nunca essa palestra, né? Então, brincadeira à parte aí, Rodrigo. Obrigado aí pela participação. Eu tenho certeza absoluta que seria melhor você jantar com ela, mas tudo bem. Pode sair agora e jantar, vai lá que dá tempo ainda. É tranquilo, sossegado. Mas, pessoal, agora eu vou ser sincero para vocês, né? Eu costumo falar isso bastante pro Edson, a gente vem conversando bastante ao longo dos últimos meses. A gente se conheceu através de um dos artigos que eu coloquei na sala da elétrica lá. E ele acabou entrando em contato com o Everton Moraes, né? Então comigo. Mas a gente vem conversando e uma das coisas que eu falo para ele que é bastante interessante é a fidelidade de vocês em relação aos nossos meios de comunicação, seja ele o Facebook, o Eletroface. Se você não é do Eletroface, vai lá, que está muito legal aquele grupo. Os e-mail marketing, artigos da Sala da Elétrica e de todos os outros meios de relacionamento da área de elétrica, né? Vocês são muito fiel e isso aí é muito interessante. Eu gosto bastante de estar nesse meio. Vocês devem ter notado isso aí também, né?
Bom, outra coisa, Edson, ó, o Aristides Pereira da Silva falou assim, ó, arredonda aí, Edson, desconto de 50%, vai ajudar muitas pessoas. Os caras estão brincando. Vamos conversar. Acho que nós vamos chegar num valor aí que seja bem legal para todo mundo participar e também seja viável para a gente aí. A gente tem um trabalho aí que a ideia é compartilhar os conhecimentos. Então a gente vai conversar aí, nós vamos chegar num valor bem legal para essa galera. Eu tenho certeza que esse pessoal aí vai sair brigando aí para fazer esse curso e a gente vai ter que abrir mais 2, 3 turmas aí, se Deus quiser. Edson, eu estou vendo aqui a quantidade de inscritos nessa lista aqui que eu fiz agora para a galera, e se, por exemplo, se todo mundo que se inscreveu agora acabasse comprando a presença lá dentro do curso, não sei quanto que vai ficar, mas já não daria para abrir para pessoas de fora, porque já lotaria a sala, só para você ter uma ideia. Então, bastante gente interessada mesmo, né? Bom, isso é bastante interessante, então a gente vai dar prioridade para quem se inscreveu aqui dentro do nosso evento, quem está aqui acompanhando a gente, quem clicou no link lá e se cadastrou, deixando o nome e e-mail. Tá? Então, se você tem interesse aí de repente, sabendo desse evento, nós vamos dar prioridade para você se inscrever aqui no meio do evento ao vivo. Tá? Legal. Bom, você tá com moral, Edson, vou te falar, hein? Não é por menos também. Tô bonito na foto aí. Tá, legal. Deixa eu ver aqui, ó. Que bom. O RMB Serviços Elétricos perguntou o seguinte, ó. Em uma fábrica que trabalhei, o neutro funcionava como terra e neutro ao mesmo tempo, sendo um neutro aterrado. Isso é correto? Bom, vamos lá, então, né? Na verdade, foi um dos esquemas que a gente apresentou, que é o esquema TNC, que é o PEN, o neutro usado na mesma função do condutor de proteção, é permitido, em indústria, em algumas condições é permitido. A gente recomenda que nos sistemas de aterramento predial não se utilize essa configuração, porque você tem problemas de interferências eletromagnéticas, mas é permitido sim a utilização do esquema TNC. Ah, legal. Então, olha lá, ó, alguém perguntou aqui, eu perdi porque muita gente acabou comentando, mas perguntaram aqui qual que é o nome do livro do Edson Martinho, pelo amor de Deus, o cara desse jeito. O livro é Distúrbios da Energia Elétrica, foi editado pela editora Érica, vocês vão achar na Saraiva, nas livrarias eletrônicas aí, Distúrbios da Energia Elétrica, de 2009, a última versão é 2013 ou 2014, que eu fiz uma revisão, acho que na terceira edição, segunda revisão, se não me engano, e vocês compram aí. A última vez que eu vi, o preço estava 50 e poucos reais, 52, 53 reais. Se os caras não aumentaram aí, tá por aí. Eu ganho pouco com ele, então não tenho culpa, pessoal. Os caras aumentam e não me pagam a diferença. Mas tá por aí, é fácil adquirir esse dele. Legal. Ó, o Licério Martins falou assim, ó, gostei muito da ideia do curso online de sistemas de aterramento. Everton, estou inscrito na sala da elétrica, parabenizo você pela força que está dando junto com o Edson. Vou aguardar o curso. Bom, muito obrigado, Licério. Vocês sabem que for preciso fazer aí, nós faremos para vocês. Eu tenho esse compromisso com todos os meus leitores, vocês sabem bastante disso aí. Muito obrigado de verdade. Legal, vamos ver se a gente consegue. Eu tenho alguns problemas de agenda, eu vou estar com 2 semanas tomadas, que vai ser a semana do dia 11 ao dia 15, e depois do dia 18 até o dia 22 eu vou estar de viagem, aí fora, resolvendo uma série de problemas e com uma série de atividades. Então vai ficar mais difícil a gente fazer nessa fase. Na semana que vem a gente tem umas datas, vamos ver se a gente consegue, mas é muito em cima da hora, e depois do dia 26 aí a gente pode começar a pensar também achar umas datas legais. Não, legal. Vamos pegar mais algumas perguntas aqui, Edson, só para ver algumas dúvidas da galera aqui. Um aterramento de uma residência deve ficar em torno de quantos homens? Então, essa é a grande pergunta que a gente faz. Quantos homens tem que ter um aterramento? Depende da sua experiência, da sua vontade de ter um monte de homem, mas assim, as normas não dizem mais nada sobre quantos homens tem que ter. A norma 5410 diz que tem que ser a menor possível. E a norma 5419, que diz ainda que é recomendada 10 homens,
está tirando esse número da própria norma. Então, o que a gente diz é o seguinte: reduza no que você pode e trabalhe a equipotencialização do sistema para garantir que tudo vai estar equipotencializado. Então, não se preocupe com 2, 3, 5, 10, 15, 20. Se, deu 50, pô, eu tenho que baixar para 10. Essa é uma das perguntas que eu também, uma das questões que eu sempre faço. Tem que baixar para 10. Aí o cara vai lá, trata o solo, coloca lá um monte de coisa, põe azeite, sal, pimenta, faz um churrasco lá, mede, deu 10. Aí o cara fecha tudo, se manda e não volta nunca mais. Quer dizer, a história, você fez só para você ficar tranquilo com a sua consciência ou você fez para o sistema baixar para 10? Então, justamente por causa disso, hoje o pessoal está tirando isso da norma. Lembrando que o problema de resistência de aterramento, aí também eu estou começando a mexer num trabalho sobre um artigo aí, não sei se vou conseguir terminar tão cedo, mas é a diferença entre resistência de solo e estratificação do solo. A estratificação do solo vai ser importante para o sistema de aterramento, para a minimização da tensão de passo, e assim, medir aterramento só, pura e simplesmente, é algo que vai acabar ficando em desuso, né? Entendi. Eu sei de procedimentos antigos que o pessoal usava até máquina de solda para fazer medição de aterramento, né? Então, a máquina de solda era usada e ainda é usada, principalmente para você ver interligações de ferragens de estrutura, para você, por exemplo, fazer SPDA. E também, porque na verdade a máquina de solda nada mais é do que um gerador de corrente, né? Que você tinha ali para você poder medir. Então, métodos de Werner, método de queda de tensão, 3 pontos, perômetro de Cat, são as várias formas. A 7117, que é a norma que está publicada desde 2012, ela fala dos vários métodos. Mas hoje a medição do solo envolve, na verdade, a estratificação do solo. Legal. Bom, agora é 9h32, deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Ó. O Thiago JB Canova, o Thiagão, então, ele falou assim, ó: 3 hastes em triângulos distanciadas pelo seu comprimento e interligadas e sair com um único cabo para o quadro de distribuição ligado na barra do PEN. Eu teria um aterramento confiável? Então, na verdade, a história dos 3 hastes em triângulo, tudo depende de onde você está, como você está, qual é o teu sistema de aterramento. Precisa fazer uma avaliação para você dizer é adequado ou não é adequado. Dizer tá bom, não consigo dizer sentado aqui, nem só se eu for no local e a gente fizer uma avaliação. É verdade. O Glaucio Silva, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, porque passou a pergunta dele aqui. Deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui. Olha, ele falou assim: Edson, se possível repetir a resposta. Em navios todo o sistema elétrico é aterrado, correto? Como explicar isso se o navio não tem terra? Então, na verdade, navio é equipotencialização. E é um outro sistema. Lembra que a 5410 fala que ela não se aplica a embarcações. Então não se aplica a sistema de aterramento. Então, no caso do navio, que você vai fazer é uma equipotencialização do navio, né? Não é verdade. Legal. Tudo internamente vai ser potencializado porque cargas atmosféricas e tudo mais, né? Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, o Francis Ley perguntou se é possível medir o aterramento no alicate amperímetro na escala de volts? Não, calma aí, né? Então, medir... Não é possível. A resposta não. Para você medir aterramento, lá tem uma dos métodos usando o amperômetro alicate, que na verdade fecha um circuito, injeta uma corrente e mede uma tensão. Mas usar o alicate amperímetro lá, simplesmente você não está medindo nada. Legal. Olha só, outra coisa interessante, só comentando sobre isso, pode falar. Hoje já muito menos, mas no passado tinha o pessoal que fazia os testes de bom aterramento. Então o cara pegava a lâmpada, por exemplo, uma lâmpada, colocava no fase, colocava no terra, e aí a lâmpada acendia e falou assim: essa lâmpada acendeu legal, então está um bom aterramento. O que eu digo sobre isso? Que a lâmpada acendeu.
a lâmpada acende, né? Ela tirou a Não, conclusão que a lâmpada acendeu. olha, Edson, mas então, você disse uma coisa bastante interessante agora, porque a gente encontrava esse tipo de procedimento em alguns livros antigos, cara, Sim, né? com Alguns, certeza. ó, Por você isso que a pegar gente alguma fala, matéria. né? Por isso que a gente fala, atualize-se, meu cara, as coisas mudam. Lembra-se que antigamente, quem é um pouquinho mais Exatamente. antigo e é experiente, como eu, é o caso, né? Vai lembrar de uma casa aqui, outra daqui a 500 metros, outra lá, 3, 4 casas, meia dúzia de equipamento. Hoje mudou totalmente, então o sistema foi evoluindo, e hoje não se aplica mais. Eu sou da época que meu pai pegava lá a máquina, a boa máquina de lavar a Brastemp veio com uma garrinha que era para você prender no cano, a tubulação. Hoje já não dá Já, para fazer isso. já era. Olha, Edson, ó, nós estamos aqui com pessoas do mundo inteiro, na verdade, né? Então, o José Martins, que é da Suíça, Isso, ele até eu acho que é o administrador do da Eletrofest junto comigo aí também. isso. Ele falou assim: ó, nós aqui da Suíça é obrigatório fazer atamento em tudo que é metálico. E como trabalha em túnel, tem que ter sempre um cabo de aterramento para acompanhar a instalação elétrica. Então acho que é isso aí mesmo, né? Até aqui não é diferente não, né? Não, não, mas, na verdade, aqui, por norma, deveria ser. Né? A gente o brasileiro não faz, mas deveria ser assim. Né? Muitas coisas o Exatamente. pessoal deixa passar batido. É legal, Muitas. José Martins está lá desde a Suíça. Então não, a gente tem bastante pessoas aí de Portugal, da Suíça, Espanha, Estados Unidos. Aliás, se tiver alguém aí de fora do Brasil, posta aí, pessoal. Coloca aqui, ó, né? Alguém postou de Angola esses dias. Então, legal. Ah, legal. A sala de elétrica está em todo canto do mundo. Agora, né? Isso que é bastante interessante, né? Essa delimitação demográfica que a gente consegue tá atingindo. Bom, deixa eu ver Sim, com aqui. certeza. O Moacir, se fazer aterramento em uma casa junto com a concessionária, daria fuga de corrente e gastaria com mais na conta de energia? É que eu já falei, na verdade você tem que fazer o sistema interligado. A norma, inclusive, diz o seguinte: o PEN da linha de energia, ou seja, o neutro aterrado da linha de energia que chega a uma edificação, deve ser interligada ao sistema de aterramento, ao BEP, direta ou indiretamente. O termo é mais ou menos esse, não lembro exatamente o detalhe. Ou seja, a concessionária chega com o neutro aterrado dela, que é o PEN, você aterra ele naquela haste dela e interliga esse sistema ao teu sistema de aterramento. Essa Ah, legal. é a regra básica. Então você não teria problema. Mas a fuga de corrente não vai ocorrer porque você está interligando os dois. Né? Ah, legal, legal. Bom, pra gente finalizando aqui, né, Edson, eu sei que já passamos 40 minutos aí do limite nosso de 1 hora, né? Eu te prendi aqui mais 40 minutos a mais, Não, mas tranquilo. só pra gente finalizar aqui então, o Jonathan Guerrino, na verdade, Guerrino, ele perguntou assim, ó, trabalho com banco de capacitores, como faz o aterramento? Tenho a mesma dúvida, não, bom, ele perguntou sobre banco de capacitores. Banco de capacitores. Banco de capacitores, na verdade, o sistema de aterramento é o mesmo sistema que você vai fazer. Né? O mesmo sistema de potencialização, ou seja, você tem que aterrar o banco de capacitores e o sistema de conexão com o capacitor vai estar ligado na rede de fase direto. Você vai aterrar só a parte metálica. Né? Se tiver barra de potencialização lá, vai ligar junto também, se for dentro da subestação. Exatamente. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, acho que a última, Edson, vamos fazer a última resposta aqui. Bom, pessoal, Vamos lá. coloca uma última pergunta aqui pra galera aqui, pra gente estar respondendo. Qual que é o número da minha conta, eu passo, não tem problema. Você Eu vou fazer a última, ó, o Gustavo Richard colocou assim, ó, feita equipotencialização no aterramento de uma residência e tem uma resistência alta. Meu aterramento está seguro? E agora, hein? Então, na verdade, o que é resistência alta, né? Mas o ideal é Exatamente. você tem que trabalhar o mínimo possível, ou seja, vai diminuir o mínimo possível. Mas se você fizer a equipotencialização em termos de contato, tensão de contato, tensão de torque, você está seguro. O teu detalhe agora é verificar se a tua tensão de passo vai afetar ou não. Então, sem problema nenhum, se estiver alto, o teu problema vai ser só a tensão de passo. Legal.
Bom, eu acho que é isso, Edson. Eu vou ver mais algumas perguntas aqui, aí depois eu te encho o saco por e-mail aí para você de repente responder algumas coisas, eu vou passar pro pessoal por e-mail. Pode ser? Com certeza, com certeza. O pessoal tem, eu passei lá no e-mail, a gente vai ter também o Eletroface lá, tem a sala de elétrica, quer dizer, o que vocês precisarem aí estamos à disposição. Eu só sempre digo, tenham um pouco de paciência, porque na correria do dia a dia, às vezes não dá para responder todas as perguntas de uma vez, e aí algumas perguntas são mais elaboradas, eu gosto de ir lá pegar um link para poder mandar, tudo, então tenham paciência, mas eu vou responder, podem ficar tranquilo que eu respondo. Um dia eu Legal. respondo. Não, realmente eu vivo uma situação bastante complicada, né? Por dia é 40, 50 e-mails, eu leio todos, mas infelizmente nem todos eu consigo responder a pronta entrega, vamos dizer assim. Mas com o passar do tempo eu vou respondendo todos que são possíveis também. Bom, eu acho que é isso, Edson, né? Eu agradeço demais aí a sua presença, você ter aceitado o convite da Sala Elétrica, ter feito essa participação aí que eu nunca vi em nenhum lugar uma transmissão ao vivo online que durasse aí 1h40, quase 2 horas sobre esse tipo de assunto. Eu acho que nós estamos sendo novamente pioneiros nesse segmento aí, né? E muito obrigado mesmo pela sua presença, por aceitar o convite. Eu gostei demais da palestra, tenho certeza que a galera aqui também gostou muito. E eu deixo a palavra para você aí, para se despedindo aí da rapaziada. Então eu agradeço também aí pelo convite. E sempre que possível a gente vai estar com vocês aqui. O objetivo da sala de elétrica a gente já comprou desde o início, quando eu conheci o Everton, aí a gente já fez essas parcerias junto com a Brael, junto com a Bracopel, a própria Lambda, a gente está fazendo esse trabalho. E eu compartilho da mesma ideia do Everton, ou seja, vamos compartilhar informações. E esse grupo aí é um grupo fantástico, eu já participo do Eletroface também, participo da sala de elétrica, recebo tudo, e apesar de não conseguir participar tanto quanto eu gostaria, mas a nossa ideia é compartilhar aí assuntos dentro do nosso conhecimento. Então, o aterramento foi um bate-papo que a gente fez, começando esse assunto agora. Eu espero que todos vão dormir com 22 dúvidas, que é o meu objetivo. A gente tem eu tenho outros temas aí que eu já parei para pensar aí. Quando o Everton me convidou para fazer essa palestra, eu já comecei a pensar em palestras de qualidade de energia, de assuntos específicos de qualidade de energia. A gente vai tentar desenvolver aí ao longo desse tempo aí. E agora, pensando no outro caminho, alguns cursos ou mini cursos aí para poder compartilhar com vocês. Então, legal, obrigado pessoal, uma boa noite para todo mundo, obrigado Everton pela oportunidade e a gente vai se vendo aí futuramente. Um grande abraço para todo mundo. Eu que agradeço, Edson, a sua presença, uma boa noite para você, pessoal que está acompanhando até agora aqui, ó, são 350 pessoas acompanhando a gente nesse momento. Muito obrigado de verdade pela sua presença, muito obrigado de verdade por estar fazendo parte novamente desse meio online aqui. Eu acredito que esse é um futuro bastante promissor para todos nós podermos nos qualificar e atualizar o nosso conteúdo teórico, vamos dizer assim, né? Bom, eu me despeço de vocês aqui, agradeço de verdade a presença de cada um, mandem e-mails aí para mim, se cadastrem aí no link que eu coloquei abaixo do vídeo, dá um F5, dá uma atualizar a página, se cadastrem, porque se acontecer mesmo, eu acredito que vai ser muito provável acontecer esse curso aí, o Edson está bastante disposto a fazer isso por nós, eu vou dar prioridade para quem se inscreveu nessa lista e que está com vontade de estar participando desse evento, tá? Um forte abraço a todo mundo. Acho que é isso, Edson, mais alguma coisa? Não, só isso. Só agradecer a todo mundo aí, deixar um grande abraço para todo mundo aí, inclusive uma boa noite para o pessoal daqui do Brasil e lá para fora uma boa madrugada já. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o nosso próximo evento, o nosso próximo artigo, o nosso próximo podcast, nossa próxima interação online. Tchau.